pontuar que esse projeto é o projeto Ressoar. Ele é um projeto de iniciativa minha e do Pedro, né? A gente traz musicalização para os jovens aqui do Paranoá Parque, do Paranoá como todo, né? E focado aqui no Paranoá Parque. E essa é uma das ações do projeto, né? Que é trazer pessoas de renome na música para falar um pouco da sua experiência, como é viver de música, porque faz toda a diferença, assim. A gente está, de novo, executando esse projeto, é a segunda edição, e a gente está sentindo como é diferente trazer as crianças e os jovens para a música, né, em vez de eles estarem correndo aqui embaixo, sujeitos à violência, a drogas, que a gente mora em periferia, a gente sabe como é que é, e está sendo bem, bem relevante, assim, a gente vê na cara deles o quanto é uma nova oportunidade, quem nunca teve contato com música, está tendo a primeira vez, e já teve uma aluna que a gente está desconfiando que tem ouvido absoluto, então são várias coisas assim que a gente fica super feliz em estar fazendo esse projeto. E é isso, né? Eu faço a direção geral, a Luna faz a produção executiva, Larissa, aqui nossa convidada, e Vitória, nossa mediadora linguística para Libras. Muito bom. Sandrinha, coisa boa. Então vamos lá, né? Para mim é isso, é um prazer poder estar aqui trocando para um projeto que visa a tipo assim, retirada das crianças e dos adolescentes das ruas, né? E vindo do Distrito Federal, especialmente de um lugar que não é uma periferia, diga de passagem, né? O lugar onde eu cresci, mas rodeado também por algumas periferias e também dentro desse crescimento enquanto satélite dessa vivência mais suburbana. Então, com certeza, eu também sou uma criança e uma jovem que saiu de uma realidade muito diferente de muitos amigos e parceiros meus, e que teve que romper muitas bolhas para muito provavelmente estar aqui agora falando, trocando com vocês, dentro de uma outra perspectiva, que é esse convite, né, que é mercado musical, produção cultural e economia criativa. Então, pensando nessa perspectiva de natural de Sobradinho e moradora, né? Até, sei lá, eu me mudei só para vir para cá, no caso, agora para o Rio de Janeiro, vai fazer 1 ano e meio. Então, eu vivi a minha vida inteira, de fato, morando em Sobradinho. Sobradinho muito colado no Paranoá. Então, a realidade realmente é uma coisa que a gente olha e vive, assim, conectados, né? É uma coisa bem junta, assim. Eu sinto que muitas satélites têm funcionamentos que se, como é que eu posso dizer? Se refletem, né? De lugares para lugares, assim. O Paranoá, eu sinto que é muito parecido com o Sobradinho. A criação, embora seja uma outra dinâmica de cidade, uma outra dinâmica de lugar mesmo, assim. Tem um outro olhar, assim. Então, vindo desse lugar, enquanto moradora da satélite, eu hoje me surpreendo até com o meu próprio caminho, porque ter a oportunidade de enxergar além é uma coisa que é muito limitada para nós. E eu me emociono a cada vez que eu consigo falar sobre isso e trazer isso como uma realidade, porque é uma realidade, né? Tenho falado muito sobre isso, assim, com vários outros projetos e tal, que o caminho que já foi escrito e definido, assim, dentro da música, com certeza com muito estudo, muito trabalho, muita dedicação, muitas bolhas para se furar, que é, né? Eu acho que é o nosso ponto aqui também, eu vou falar bastante sobre a minha trajetória, mas com o objetivo, assim, não vai ser tão romântico quanto, quanto é, trazendo realmente como é na música, viver de música, mas as oportunidades, elas são um pouco limitadas nesse lugar,
se tratando de arte, cultura, feita, né, não de, aqui não trazendo como forma de crítica, mas como realidade, feita no Distrito Federal, né? Então a gente muitas vezes é encaixotado em certos tipos de propostas e tal para seguir, só que quando a gente consegue mergulhar em outros universos e romper barreiras, isso saindo de uma satélite indo até o plano piloto, eu acho que já é romper uma barreira, você conseguir se tornar participante do mercado musical, sendo da satélite no plano piloto, eu acho que isso é romper uma barreira. E sair desse cenário local para um cenário nacional de expressão também internacional, eu acho que isso também são várias e várias barreiras, várias bolhas que a gente vai furando ao longo do caminho, mas vim desse lugar como, né, morador, habitante da satélite, me deu com certeza um pouco mais de vontade, desejo mesmo de, de virar, de ir em busca e poder registrar a história numa outra perspectiva, né? No outro lugar, como participante ativa, registrada, como eu falo para algumas outras parceiras assim, me recusava a ter só os homens nos livros, mas precisava entender como é que eu ia fazer isso, e aí a gente se encontra aqui compartilhando sobre esse trajeto aí, que é a música, o mercado. Então, não teria como, né, não trazer esse panorama inicial da minha própria vida. Ela se inicia com um encontro assim de várias culturas, com a união do meu pai e da minha mãe. A gente tem aí os reflexos dessa potência, né, que foi Jacira Rosa e Antônio Jorge. Então, eu nasci numa família materna muito grande, né? Meu avô, como todo mundo, acho que aqui que está aqui, inclusive, nessa conversa, sabe? Foi o pioneiro da cultura popular maranhense no Distrito Federal, mas um dos pioneiros da cultura popular. Isso é muito interessante, porque quando eu dei por mim, que eu virei assim adolescente, tal, que eu entendi, eu percebi que meu avô não tinha sido o único pioneiro da cultura popular no Distrito Federal. Aí eu fiquei assim, meu Deus, tem muitos outros, né? Tipo assim, óbvio que tem, né? Olha o tamanho do DF, olha quantas coisas aconteceram no DF até o DF se tornar o DF. Com certeza, seu Teodoro Freire, Dona Martinha, são essas duas pessoas assim que eu tenho esse máximo respeito e cuidado, assim, Sobradinho e Paranoá. Porque fizeram exatamente isso, né? Saíram ali do seu lugar inicial e foram para o Distrito Federal. Só que meu avô, especialmente falando, foi uma pessoa que fez um trajeto bem específico, assim. Meu avô foi um dos pioneiros, conheceu a minha avó, e hoje é a matriarca do Bumba Meu Boi de Seu Teodoro, então a gente viveu o matriarcado em vida, que é uma coisa assim, incrível, não tenho nem o que dizer. Me sinto muito realizada nesse lugar. A família do meu pai, não conheci meu avô, padrasto, mas a minha avó, mineira, de Governador Valadares, que também foi uma pessoa, uma figura com quem eu convivi muito tempo da minha vida. Mas essa parte cultural, musical, realmente ela veio com um pouco ali, né, com muita presença dessa parte cultural da minha família, por parte do meu avô, do boi e tudo mais, por conta do meu pai também, que tocava na noite, meu pai era super pagodeiro, assim. Só que pensando nessa perspectiva da cultura popular do seu Teodoro, no caso, meu avô saiu do interior do Maranhão muito jovem, assim. Ele saiu, sei lá, com uns 15 anos de idade de casa, para São Luís, que era a capital. Quando ele chegou em São Luís, para quem conhece e quem não conhece, eu falo, vá lá conhecer, porque é muito incrível e ao mesmo tempo pensando assim, em infraestrutura, né, em cidade mesmo, estrutura é uma cidade bem pobre mesmo, assim, né, um estado que a gente vê a pobreza assim como a gente vê aqui, sei lá, no Rio de Janeiro com muita clareza, né, na rua, assim, a gente vê isso de fato em várias coisas, vários cenários, na rua, nas pessoas, né, nas estruturas. Claudinha está aqui, pode dizer com certeza, confirmar.
embora tenha muita riqueza, sabe? Não, é isso, São João nossa, você vai se jogar. É uma das melhores experiências que A uma melhor pessoa pode época, viver. sem É, dúvida. e é Isso, uma das melhores experiências que o ser humano pode viver é pro São João do Maranhão, com certeza. assim, você tem a palavra aqui de uma percussionista e de uma ex-dançarina de Bumba Meu Boi. É verdade. E, enfim, meu avô foi para São Luís, só que nessa época, né, foi para São Luís numa época bem, muito mais defasada do que hoje, né, 1900 e tarará, acho que 35, assim, se eu for falar a data exata. Então, imagina. E aí, de São Luís, ele viu que não ia virar ali, que o planejamento dele, enquanto pessoa, não ia dar certo, ele foi para o Rio de Janeiro, veio para cá, para o Rio. E ele veio para cá, para o Rio, gente, estrategicamente, porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E ele falou: quando eu chegar no Rio de Janeiro, vai ter todas as culturas de todos os lugares do Brasil. Óbvio, capital do Brasil. Ele chegou aqui, não tinha nada do Rio, do Maranhão. Tinha, assim, feira de São Cristóvão, sabe? Umas coisas assim, bem específicas. Mas ele já tinha vindo, estava aqui e tal. Ele falou: vou me articular. E começou a se movimentar, se articular. Conheceu alguns outros maranhenses e tudo. Foi lá e construiu o Bumba Meu Boi, seu Teodoro, aqui no Rio de Janeiro. Então, até a minha vinda para cá, ela é movimentada e motivada por um lugar histórico afetivo bem grande, assim. Eu queria ver de qual é também, como é que foi fazer esse movimento assim contrário, sabe? Achei que valia, achei interessante. E também me fortaleci muito com esse o próprio movimento do meu avô de ter construído uma coisa tão potente aqui e ter saído daqui, né? Também com a sua cultura para um outro lugar, para fazer também a sua cultura num lugar que não tinha nada, né? Então, o Distrito Federal construído e moldado pela cultura realmente do Brasil inteiro por pessoas que defendiam aquilo ali como sua vida, como meu avô. Então, ele teve a oportunidade de fazer a primeira apresentação desse grupo de Bumba Meu Boi em Brasília, no primeiro aniversário de Brasília. Em 1963, ele recebeu o convite para morar em Brasília. E aí esse convite já era com bastante coisas envolvidas, né? Moradia, emprego, enfim. Foi para Brasília, foi morar em Sobradinho, porque estrategicamente também, olha que rapaz visionário, estrategicamente ele escolheu Sobradinho porque era virado para o norte, então não era à toa. E em Sobradinho, aí a gente entra num lugar aqui bem específico, porque Sobradinho naquela época não era nada. Assim, não era nada, não tinha nada, não era nada, era uma roça, roça. As fotos, os vídeos assim antigos, né? Como meu avô carregou consigo essa responsabilidade de ser uma pessoa importante para a cultura popular do Distrito Federal. Eu não sei se alguém aqui, gente, já viveu essa experiência, mas eu já vivi, eu vou contar como é que é. Todos os dias tinha gente lá em casa, desde sempre, desde quando a minha mãe era criança. Sempre tinha um repórter, sempre tinha uma câmera, sempre tinha alguém perguntando alguma coisa, uma rádio e tal. Então tem muitos registros antigos, tem tipo documentário assim do meu avô, bem antigo, muito, muito, muito antigo. E de Sobradinho, numa época assim que era assim, o quintal virado, foi a casa onde eu cresci, inclusive. O quintal ele não tinha muro de uma casa para outra, era tipo aqueles, como é que é? Que é o ferro, assim, que tem o espinho, como é que é o nome disso? Arame farpado, exatamente, cheio de arame farpado, assim, e tipo fazenda mesmo, assim. Aí um vídeo, minha avó estendendo a roupa no quintal, assim, a casa de barraco. E ele foi, né, morar em Sobradinho nessa perspectiva aí que eu estou falando, tipo assim, dono de fazenda, dono de chácara, né? E aí também construindo o boi junto disso, levou muitas pessoas para Brasília, convidou muitas pessoas para irem com ele e construiu, foi construindo, construindo o que a gente conhece hoje como Memorial do Boi de São Teodoro, que é na quadra 15, em Sobradinho, no Distrito Federal,
é um espaço cedido, dado, e que é patrimônio também, né? É um espaço cultural hoje, não só um espaço de armazenamento de coisas, nem nada disso, mas um espaço cultural com esse reconhecimento. Então é uma coisa bem inspiradora. Então eu cresci dentro desse universo mesmo, assim, tipo, da cultura popular na veia, sem morar no Nordeste. Uma coisa assim, bem forte, porque ao mesmo tempo que tinha muito pagode, né? A gente era rodeado de muito pagode por causa do meu pai, o meu tio, né? Os amigos dos tios. Todo mundo era muito pagodeiro, realmente. Então, eles iam muito pra Aruque, ia muito pra, tipo, uns pagodes que tinham, assim, Parque da Cidade, Asa Norte, enfim, eles iam pro, né? Iam viver. A ABB, era uma época que tinha muito pagode, assim. Eles iam em tudo isso, assim, rodavam a cidade pra caramba, tocando, curtindo e tal. Mas também tinha muito boi, muito tambor, muito, muita cultura popular viva, real, assim, acontecendo semana a semana, né? Porque aí era isso, aí o calendário corria, São João, São Sebastião, aí morte do boi, batizado do boi, viagem para o Maranhão, aí isso, ensaio, não sei o quê, então vivia realmente ali aquela realidade, e aí quando tinha festas e tudo mais, muita presença de muitos outros grupos, né? Então eu cresci ali vendo e vivendo ali o Bumba Meu Boi, a cultura popular, o tambor de crioula, eu amava tocar, queria tocar. Então, quando eu chego até aqui nesse ponto, que eu trago a minha história aliada à história do meu avô, porque às vezes eu até tento contar uma história um pouco paralela, assim, gente, foi assim, mas aí eu fico me sentindo tipo, cara, como é que começa essa história? Não tem como, eu tenho que contar esse início. Então é assim, eu tenho que falar sempre sobre isso para chegar até o lugar que é. Eu não fui uma criança que as pessoas incentivaram assim, eu vou botar a Larissa numa aula de percussão porque eu acho que a Larissa toca percussão bem. Não, era assim lá em casa. A gente tocava percussão porque a gente acabei de falar, contei uma história gigante falando sobre isso. Tudo era percussão, tudo que tinha nessas manifestações era percussão. O boi era percussão, tambor de crioula era percussão, cacuriá era percussão, pagode, percussão, tantã, pandeiro, repique, às vezes tinha um cavaco, um banjo, quando era luxo, mas a maioria das vezes era palma de mão e batucada. É, aí eu lembro a primeira vez que eu vi o Seu Estrelo. Cara, a primeira vez que eu vi o Seu Estrelo, eu tinha 10 anos de idade, eu tava sentada no salão do Bumba, assim, esperando. Era tipo assim, a estreia do mito do calango voador, sabe? Há muitos anos atrás, uma coisa bem antiga. E eu vi aquilo ali, era percussão. Tipo, o Seu Estrelo dentro do salão era tipo. E eu sei, hoje eu sei o que eu sinto, né? Mas antes eu demorei a sentir. Mas eu ficava exatamente assim, tipo, sempre que eu via percussão, coisa de percussão, as pessoas tocando, enfim, tudo, eu sempre ficava impactada, eu queria tocar, então já tinha aprendido a tocar as coisas desde a infância, né, vendo as pessoas tocarem, aprendi realmente da observação, mas também dentro ali daquele espaço. Então, na roda de samba, eu tocava pandeiro bem, tocava repique de mão bem, sabia tocar as coisas. Meu pai nunca tinha falado assim, é assim que toca e tal. Não, mas eu sabia tocar e ele sabia que eu sabia tocar, então ele fazia o quê? Ele me pegava, falava, senta aqui do meu lado, pega aqui, toca. Se às vezes eu tocasse e ele não tivesse, os caras me tiravam, assim, tipo, davam um jeito de dar um chega pra lá, tipo, ô menina, sai daqui, isso não é lugar pra você não. Não, tá tocando não, sai, sai, sai. Isso na roda de samba, no Bumba Meu Boi, quando eu era criança, era tipo, não, menina não toca, menina dança, sai daqui, não toca não, não sei o quê. Ah, não, tá tocando fraco demais, sai fora. Então eu passei por alguns processos, mas assim, eu sempre queria tocar. Não era uma coisa que ia me fazer sair dali. Não, por mais que eles tentassem, eu ia continuar lá tocando, não importa. E na minha casa, os instrumentos sempre estavam lá disponíveis. Então, se no sábado tinha um ensaio e eles não deixavam eu tocar, no domingo tinha um pandeiro lá na casa da minha avó que eu tocava o dia inteiro. Eu ficava lá tocando até aprender. Então, foi assim que eu aprendi a tocar percussão. Isso
como falei, muito da oralidade, da observação, da escuta, de ficar ouvindo e prestar atenção. Então, isso foi uma coisa que se carregou comigo durante a vida inteira, até hoje, né? Eu uso isso na minha vida. E beleza, cresci, adolescência, comecei a apresentar um certo tipo de talento que dava para poder ir para a rua para fazer pagode. Só que até aí, né, eu já tocava boi, já tinha viajado com boi, então o Bumba Meu Boi com certeza foi o primeiro movimento musical e cultural da minha vida. Me ensinou muito sobre hierarquia, sobre horário, sobre figurino, sobre responsabilidade, sobre cadê seu instrumento? Ai, meu Deus do céu. Sobre resistência, porque a gente, né, fazia muitas apresentações também. Eu era uma criança, né, cresci ali. Então, com 15 anos, eu tive a primeira oportunidade de tocar num primeiro grupo de pagode da minha vida, era um grupo de Sobradinho, de amigos. Mas era isso, era tipo uma banda de garagem, assim, um grupinho de garagem. Isso com 15, então eu estava na escola, 15, 16, 17, eu passei no vestibular e nessa época, eu não sabia muito o que eu queria ser, mas eu sabia que eu queria ser artista. Só que eu sonhava, acho que até hoje eu sonho por esse lugar, que era a estabilidade financeira, né? Então a gente é meio que moldado nas nossas casas a pensar muito sobre isso, né? Tipo, minha mãe, servidora, meu pai também, a minha família, a maioria, todo mundo ficava ali, faculdade, o serviço público, não sei o que, não sei o que lá, quem você vai ser, o que você vai ser. E aí eu falei, eu vou fazer artes. Gostava de desenhar na época, de pintar, enfim, era uma coisa que eu gostava de fazer. Além de tocar, sei lá, tocava violão e as coisas, mas eu gostava de desenhar mais do que gostava de tocar. E na Universidade de Brasília não tinha música popular. Então eu falei, vou escolher o que eu acho que me cabe. Fui para artes visuais, fiz artes visuais uma época, não completei o curso. Dessa vivência da faculdade, eu ainda tocando, decidi sair desse grupo porque era um grupo de garagem, de amigos, e a gente tocava muito, não ganhava cachê, era aquela coisa, enfim. Eu falei, gente, dá um tempo rapidinho, eu vou fazer outra coisa da minha vida. E aí eu parei de tocar, eu saí da música mesmo, falei, não quero mais tocar, enfim, dei uma guinada ali nesse meio tempo. E aí saí da universidade, de repente me vi no outro rumo da minha vida, e eu trabalhava num banco lá em Sobradinho. Eu fui o caixa de banco. Quando eu saí da universidade, minha mãe só deixou se eu fizesse alguma coisa da minha vida. E aí eu virei caixa de um banco e conectada a isso, eu já estava eu tinha, né, meio que parado de tocar e comecei a trabalhar nesse banco. E aí um dia eu fui num bar que tinha na Asa Norte, Maracanã, quem conhece sabe. E era uma época bem bombada, assim, desse bar na Asa Norte. E quando eu cheguei lá, tava Paulo Henrique Félix, mais conhecido como Paulinho Félix, tocando. E a gente é primo, né? Mais conhecido como irmão também. A gente é primo de sangue mesmo, tipo, a mãe dele, ou o pai dele é irmão da minha mãe. E ele olhou pra mim, me viu, ele falou, não, chega aqui, toca aqui. Eu falei, não, não quero tocar não. Ele, não, vem cá, toca aqui, rapidinho. Eu falei, não, não quero tocar não. Aí ele, vem cá, toca aqui, eu vou no banheiro. Aí eu, tá bom, eu toco então. Aí eu fui e toquei. E aí, nesse dia, eu toquei. Olha que engraçado, no outro final de semana, eu lembro até hoje quem tava tocando. Era Maracangalha, era Carol Nogueira, Igor Diniz. é, o Juninho Alvarenga tava nesse dia. E a gente não era nem amigo nessa época. Tipo assim, eu era fã, assim, eu via eles no Facebook, nos vídeos, nas fotos, assim, né? Minhas grandes referências. E não conhecia Juninho, não conhecia nenhum deles. Aí eles me viram tocar também, não me conheciam, eu era de Sobradinho, né? Então eu não frequentava aqueles espaços ali, Asa Norte, enfim. Eu saía mais em Sobradinho. E aí na outra semana eles me convidaram para tocar. Isso, gente, eu tinha já mais ou menos uns 19, 20 anos por aí. Porque quando eu fiz 21,
eu recebi um conselho do Juninho Alvarenga, que foi assim, a gente foi tocar juntos, e ele falou: Lari, porque depois desse dia do Maracanã, eu comecei a receber vários convites para tocar, vários convites. E assim, coisas que eram bem fora da minha realidade, tipo, falando de mercado, né? Um grupo que eu não ganhava nada, de repente eu tava ganhando R$ 250, sabe? Tipo, de cachê, né? Então eu ouvia aquilo, eu morava com os meus pais, então eu olhava, falava, caraca, agora eu consigo, né, fazer minhas coisas, eu consigo até sonhar que dá para viver de música. E aí decidi estudar, só que na dúvida ainda o Júnior me deu esse conselho, né? Foi bem carinhoso assim ao modo dele, de Lari, você precisa estudar. E aí eu captei a mensagem, que eu sou boa de captar mensagens que são importantes. E aí eu peguei a mensagem que ele me passou e falei, vou estudar. E aí fiz a prova da escola de música, não passei, porque eram poucas vagas, né? Deu aquela coisa de cadastro. Só que eu tinha comprometido que se eu não entrasse na escola de música, eu entraria no Clube do Choro, porque eu tinha ganhado uma bolsa. E aí eu entrei na escola de choro, e foi quando as coisas começaram a se transformar e a mudar, assim, nessa perspectiva realmente de uma profissional da música, que era uma coisa que até esse momento ali eu não conseguia me ver, né? Estava trabalhando no banco, como eu falei, tinha parado para estudar para concurso, então, enfim, estudei, fiz várias coisas, mas também comecei a estudar muito na escola de choro, e aí alinhava esse trampo à escola de choro, e estudando, e tocando, e trabalhando, aquela loucura, não sei o que, até que uma hora eu falei, velho, por que que eu tô trabalhando num banco? O que que eu tô fazendo da minha vida, meu Deus? Aí eu tava muito mal, tava muito triste nessa época, porque eu tava fazendo nada, eu não queria trabalhar no banco, sabe? Eu queria tocar, e eu tinha visto que nesses 2 anos que eu fiquei trabalhando nesse banco e estudando na escola de choro, eu tinha visto que as oportunidades, elas se abririam para mim, porque eu estava me dedicando, eu estava me esforçando, eu estava tocando direito já, e as coisas estavam aparecendo, mas muitas coisas eu abria mão porque eu estava trabalhando num trabalho que tinha ali um cachê fixo, vou chamar assim, que tinha ali um cachê mensal, sabe? Um dia desses eu peguei a minha carteira de trabalho, tá aqui dentro do armário. Só não vou pegar agora, porque senão eu vou perder tempo. Mas era tipo assim, 900 e não sei quantos reais por mês. E aí eu parei assim e falei, tá, se eu falar pra minha mãe que eu vou parar de fazer mais alguma coisa, acho que ela vai ficar meio chateada, mas eu vou falar, porque é o jeito. Não tenho o que fazer, eu quero sair. E aí eu sentei com a minha mãe e falei pra ela, falei, mãe, ó, eu vou sair do banco porque não tá rolando. Eu quero tentar a música. Isso 2014. E aí ela falou, tá bom, vai lá, vai que vai. E aí, em 2014, eu me libertei do CLT, e aí fui estudar, fui aprofundar, fui tocar mais, né? Me coloquei mais à disposição realmente da música e da arte num lugar comercial, que era uma coisa que eu não fazia. Então, tipo, deixei meus dias livres, dedicados à música. O que aparecesse, eu estava ali fazendo. Então, muitas coisas apareceram, né? Então, se a gente para observar um mercado de música do Distrito Federal e o que o que ele nos oferece, a gente tinha ali shows em bares, shows em teatro, música autoral, gravação, chorinho, muito samba, muito samba, muito samba. Semente da Vila, Maracanã, eventos pra caramba, enfim, da cidade inteira, várias cantoras, vários cantores. E aí eu fui forró e fui mergulhando, fui conhecendo gente aí, conheci Chinelo de Couro, Letícia Fialho, Nana Matos, Bebel, pessoas assim que mudaram minha vida, Tatá e Danu. Por quê? Porque foi a primeira vez que eu consegui fazer, que eu tive a chance, estou fazendo aqui um panorama bem, né, uma cronologia assim, completa, porque é o que eu tenho, né, para trazer assim, mas foi a primeira vez que eu toquei num teatro, fiz o Sesc Garagem, um Tatá e Danu, um show autoral, e aí desse show
eram várias cantoras. Aí eu fiz Tata Danu, Nana Matos e Litier. E repertórios autorais, então foi uma das primeiras vezes que eu tive que estudar ali um repertório autoral, gostei pra caramba, aí gravações, produções, Bebel Produções, várias coisas, a música autoral, e shows, e não sei o que lá e tal. E já estudando, aí comecei a dar aula, e aí calando careta, e veio, aí beleza. Quando eu vi, instrumental, grava disco com fulano, grava disco com ciclano, a vida aconteceu. Quando eu vi a música, já tinha virado meu chão. E aí, nisso, a minha própria vida também já tinha caminhado, já tinha andado para um lugar, então eu percebi que eu não era mais uma simples jovem que morava com os meus pais e que podia só ficar assim, de um dia eu acordava e falava, eu quero fazer isso. No outro dia eu acordava, agora eu quero fazer isso. Porque eu tava lá, sabe? Eu comia todo dia na casa da minha avó, eu não tinha que ficar correndo atrás das coisas. Mas chegou um certo ponto da minha vida que eu percebi que sim, ainda como instrumentista do Distrito Federal, e olhando o mercado, eu sentia que eu trabalhava muito, muito mesmo, assim. E eu acho que isso, gente, não é uma reflexão que passa, não. Eu acho que isso é uma reflexão de todos nós trabalhadores do Brasil, principalmente trabalhadores culturais, artistas, né? Principalmente, acho, no Brasil inteiro, assim. Eu sentia que eu trabalhava muito e não ganhava muito, que eu ganhava pouco. Então eu tentei achar formas e armadilhas, né, que conseguissem me dar um pouco mais de estabilidade que a música não ia me dar, não ia me proporcionar. A música, no caso que eu digo, à noite, porque uma hora eu ia cansar de fazer aquilo, eu já estava cansando de tocar em barzinho e, sei lá, abaixar o som, sabe? De fazer um show e fazer 2, 3 ensaios e aí na hora não ter o som, ou tipo assim, não poder fazer, ou então parar no meio, sabe, umas coisas assim que a gente vive mesmo, ou até de, sei lá, fazer 2, 3 ensaios e no final o cachê não rolar, não pagar. E aí eu precisava, tipo, fazer 3 gigs, sexta, sábado, domingo. 2 na sexta, 3 no sábado, 3 no domingo, para poder, tipo, sustentar ali um mês numa boa. Aí eu falei, calma aí, gente, deixa eu fazer só uma conta aqui rapidinho. E aí eu percebi que eu estava literalmente pagando para trabalhar, porque se a gente para contar, eu falei sobre cachê, e a gente vê que as coisas até hoje, eu não sei como tá a realidade do mercado assim, mas eu vejo que as coisas, né, se mantêm, são os bares, são as casas de show que a gente tem aí disponíveis para fazer show, né? Infelizmente é o que é, enfim. Mas a gente vê que o cachê ele não passa, ele não vai, ele não caminha. O que faz acontecer é isso daqui. Isso aqui é o que faz acontecer a economia criativa do Distrito Federal. É o FAC, são os financiamentos, ainda bem que tem, né? Porque é isso. E aí a gente vai entrar nisso, Claudinha está aqui, Luna está aqui, enfim. A gente vai entrar nesse ponto, né? Que é, tipo, às vezes a gente se vê numa situação que a outra pessoa já viveu e vamos lá, gente, não estamos sozinhas, a gente tem um caminho, a gente aprendeu a fazer coisas para poder respirar, porque senão a gente fica sufocado, não respira. Então, assim. Gente, vou abrir minha câmera aqui, porque senão a Larissa fica falando tadinha. Não, mas eu tô de boa, tá relax, eu sei que vocês estão aí. Mas, enfim, comecei a perceber que eu tava cansando um pouco dessa dinâmica, assim, de bar, de aniversário. Tipo assim, era isso, quando ia fazer um cachê melhor, aí fazia, tipo, uma festa particular que não era tão maneira, sabe? Tinha aquela galera meio burguesa, sem noção. Aí eu falava, não, gente, eu não quero também, sabe? Eu não quero trabalhar assim. O que eu vou fazer, meu Deus? O que eu vou fazer? E aí eu comecei a dar aula, a perceber que eu precisava achar outras formas, só que ainda queria outras coisas, queria ficar um pouco mais independente. Como que eu poderia ficar independente?
eu ia ter que fazer um show, provavelmente. Eu ia ter que montar um gig meu, que eu pudesse escolher as coisas, provavelmente. Eu ia ter que ter um espaço meu, só meu, que eu pudesse criar e desenvolver minhas próprias ideias, muito provavelmente. Eu ia ter que ter uma escola, se fosse minha, para que eu pudesse dar aula, porque nem as escolas eu tive a oportunidade de entrar como professora. Entende? Então, assim, eu olhava o mercado de frente e falava, preciso fazer alguma coisa para continuar, para empurrar, para ir, porque eu quero isso aqui, eu quero viver disso, eu quero que isso dê certo, eu quero que funcione. Meu avô fez isso aqui, não é possível, gente, que a gente não, sabe? Então eu ficava nesse pensamento, assim, muito de vamos fazer para dar certo. E aí as coisas foram acontecendo, eu continuei trabalhando, fui juntando minha graninha, fui percebendo que dar aula realmente era uma saída muito significativa para mim, para minha dinâmica, porque o cachê que eu recebia muitas vezes para fazer uma parada longe pra caramba, não sei aonde, né? Tipo lá da Samambaia. E aí depois da Samambaia eu tinha que ir lá para Asa Norte e depois da Asa Norte eu tinha que ir para Sobradinho, sabe? Tipo, às vezes eu ia de carro, às vezes eu tinha que pegar Uber, não sei. Então, esse cachê que eu ia receber lá na Samambaia era tipo assim, uma aula que eu. 2 aulas, 3 aulas que eu poderia fazer, que eu poderia dar. Então, eu contei muito com os meus parceiros nessa, assim. Tipo, quando eu comecei a dar aula, eu não tinha espaço para dar aula. Quem me acolheu de primeira, no primeiro momento foi o Léo Barbosa e Ismael. Eles tinham uma sala de aula na 210 Norte, 410 Norte, no subsolo. E eles falaram, Lari, não, vem aqui dar aula e tal. E eu lembro que na minha primeira aula, assim, meu primeiro, eu cobrei R$ 60, velho, na minha primeira aula, sabe? Então a gente vai aprendendo também, assim. Enfim, fui vivendo muitas experiências, gente. Muitas experiências como professora, como artista, como musicista, como, né, produtora sem saber que era produtora também. Fui vivendo até a hora que eu olhei e eu falei, oh, interessante. Dá pra, dá pra fazer outras coisas. Então tem tipo gravação de disco, essas coisas todas. E aí me conectei muito com os artistas autorais que foram gênios, né, de sempre quererem produzir seus discos e, poxa, colocar a gente nessa. Gravei muitos discos e chegou uma hora assim que eu estava trabalhando de forma normal, gente, como uma instrumentista do Distrito Federal, assim, tipo, tentem visualizar esse cenário, não sei, o que vocês visualizam. Mas eu tava assim, eu tava tipo, vou tocar sexta, sábado, domingo, eu vou fazer, sei lá, vou pra casa, segunda-feira, sexta, sábado, domingo eu toco, quinta eu tenho esse bar aqui, sexta-feira eu tenho esse aqui, sábado eu tenho, sabe? Tava aí, tava tocando. E aí eu recebi o convite para poder entrar na estrada com o Menos é Mais, num movimento assim, bem surpresa, bem doido, porque eu tava exatamente de boa na minha casa, no meu sofá, e eu recebi uma mensagem de vamos viajar? E aí eu falei, bora, eu tô aí, eu tô disponível, vamos nessa, pra mim é agora. E aí eu entrei nessa odisseia terrestre maluca, caótica, que foi fazer estrada com um grupo de pagode. E aqui eu nem cito o Grupo Menos é Mais em si como estrutura principal, mas eu cito o mercado do pagode, né? E aí eu fiz turnê durante praticamente 2 anos, a gente viajou o Brasil inteiro, quase, viajou para fora do Brasil, fez turnê fora do Brasil. Hoje, né, eles têm expressão muito maior do que naquela época, mas naquela época já era uma época bem intensa, só que uma época também de construção deles também, então as estruturas estavam ali em processo de construção, só que eu percebi uma coisa dentro dessa estrutura específica, especialmente falando, do pagode, do mercado, que também, isso, gente, se vocês fizer um Google ali, vocês vão ver que é verdade. São estruturas muito complexas, se tratando de valorização de trabalho, de mercado de trabalho, e bate diretamente de frente com tudo isso que eu estava falando, que eu não queria viver, né, sobre condições, sobre cachê, sobre
estrutura mesmo, assim. Então, né, de você sair na sexta-feira, voltar na terça, e sair na quinta, voltar na outra semana, enfim, estar ali sempre à disposição daquele trabalho, vestir a camisa da empresa. E eu realmente não acredito nesse tipo de dinâmica, porque eu acredito que todo mundo é, tem que estar disponível à liberdade e à autonomia, principalmente nós, artistas, detentores da parada aqui, ó, da operação arte, né? Não é artista, eu sou artista. Não, é tipo, somos artistas, trabalhamos com arte, defendemos a arte. A gente paga as nossas contas com a arte. Então nós somos artistas, operários da arte. E para mim, todo mundo que se coloca nesse lugar tem que estar aberto a experienciar, a viver, a expandir, que é o que eu mais acredito, assim. Então eu, pensando nisso, tudo que eu acreditava, nos valores e várias coisas que eu tinha na minha mente, eu decidi sair, porque eu queria experienciar outras coisas, viver outros mercados, me deixar disponível realmente para poder viver outras experiências. Nesse período, eu quero deixar registrado que eu tinha entrado numa estrutura comercial de mercado nacional, sendo que eu tinha saído de uma estrutura local, como instrumentista do DF, porque o Menos é Mais é um grupo de Brasília que explodiu para o mundo, né? Então ele saiu dali, daquele conhecimento de estrutura, para conhecimentos de estruturas, assim como aconteceu comigo também. Então é bem significativo assim ver também o processo e o caminho que se deu e que se correu, porque depois que eu saí do Menos é Mais, da banda, eu fiquei meio perdida, assim, sem saber muito bem o que que ia acontecer comigo, o que que eu ia fazer, se eu ia voltar a tocar em barzinho, se eu ia voltar a tocar em aniversário. Mas eu tinha colocado para mim, no meu coração, que se aparecesse trabalhos, se tivesse a ver com o que eu acreditava e com os, né, valor também daquilo que eu acreditava, eu ia pegar, eu não ia ficar com essa neura de tipo, eu estava tocando com uma banda grande, agora eu tô tocando com uma galera pequena, sabe? Não, tipo assim, eu encontrava com as pessoas na rua, as pessoas perguntavam, Lari, e agora, o que que você vai fazer? Eu vou trabalhar, gente, eu vou continuar trabalhando, eu vou plotar, vou embora, o que que é para fazer? E aí foi quando, né, outros projetos começaram a surgir, surgiu Se Lança Mana nesse meio tempo, eu comecei a dar aula de um jeito um pouco mais expressivo, assim, consegui juntar uma grana e fiz o meu estúdio, o meu primeiro estúdio. Nesse meio tempo eu já estava gravando vídeo na internet, eu já postava as minhas paradas, todo lugar que eu ia tocar eu fazia um vídeo e eu postava esse vídeo. Eu tinha meus equipamentos, eu tinha minhas coisinhas e tal, eu fui comprando. Eu falei isso um dia desse numa aula, tá até aqui, ó. Esse microfone, ele foi R$ 75. Era com esse microfone que eu gravava tudo. Eu comprei outro, claro, depois. Mas esse aqui custava R$ 75. Era o que eu podia pagar, era o que eu tinha. Então eu fui lá, comprei equipamento que eu podia e tal, juntei e comecei a gravar, comecei a produzir, comecei a construir. Isso aqui que eu acredito que hoje é a Itá Criações, a Larissa Maitá, esse patrimônio que se construiu também, né? Além de dinheiro, são outras coisas e outros valores que vão entrando e vão ficando. Quando eu saí e construí o estúdio e tal, eu realmente percebi que eu não queria ficar voltar para a etapa anterior enquanto instrumentista. E aí, mais ou menos ali em 2022, na verdade, eu vou trazer só um parêntese. Em 2020, pode falar, Nandita. Não, eu fiquei curiosa para saber se quando você falou, vou começar a dar aula, vou começar, né, a ter mais autonomia, assim, tipo, não depender só de bar, só de tocar na noite, assim, se você teve alguma resistência, sabe, interna, de tipo, porra, na real que eu queria tá ganhando bem só tocando, mas vou lá fazer isso porque tem que fazer, né, tipo, por que eu tô perguntando isso? Porque eu acho que eu me vejo, assim, um pouco nesse lugar, nesse momento atual, agora da vida, assim, sabe? De, tipo,
tô muito insatisfeita de trabalhar para um caralho e ganhar nada, assim, sabe? Tipo, e eu sei que existem outras formas, enquanto musicista, assim, de realmente estar monetizando. E daí eu tive a ideia de fazer um ciclo de oficinas de AB, né? De toque de AB. E aí, enfim, lancei isso para o mundo e tá rolando, tipo, já teve a primeira aula, aí domingo é a segunda, e vai ser, enfim, tá sendo lá no Choro no Eixo. Eu fiz tudo de uma forma muito autônoma, muito no corre, mas muito, sabe, tipo, me dedicando muito, assim, nesse pensamento de, velho, tipo, não vou ficar esperando chegar a oportunidade de alguma escola, sei lá, eu ficar pronta para alguma escola me chamar para ser professora. Tipo, eu vou começar a atacar por aqui, sabe? Porque, tipo, eu, inclusive, precisava dessa segurança interna antes, sabe? Tipo, se uma escola do nada me chamar para, sabe, dar aula algum dia, tipo, amanhã, eu não vou me sentir pronta. Então, tipo, essa questão, assim, de estar no contato, né, assim, de já estar criando experiência, assim, para mim, tá sendo importante. Mas a real é que, tipo, o que eu queria chegar tipo, acho que eu nunca me imaginei ser professora de alguma coisa, sabe? Tipo, professora de AB eu consigo me ver mais porque acho que é a coisa que eu mais domino, assim, sabe? E eu acho que eu consigo entregar, sabe? Tipo, acho que eu colaboro, assim, né, para a sociedade, digamos assim. E Sim, você tá dando para ouvir, gente? Ou travou? sim, perfeito. E daí eu fico pensando, tipo, cara, mas eu nunca pensei, sabe, em ser professora e, tipo, não é algo que saiu do meu interior e falou, nossa, que vontade agora de ser professora. Foi mais no sentido de, tipo, velho, eu preciso ganhar dinheiro. E eu tenho isso aqui. O que eu faço com isso, sacou? E aí surgiu essa ideia, sabe, de dar essas oficinas. Mas eu ainda estou tentando entender o que sou eu nesse lugar, sabe? Da professora, tipo, quem sou eu nesse lugar, tipo, me descobrindo, assim, sabe? E daí Sim. eu queria saber como foi esse processo para você. Eu acho que você tá indo no caminho que é isso aí, né? Eu acabei falando sobre isso, né? Quando eu fui fazer artes visuais, por exemplo, eu não imaginava que a música fosse ser o meu, a minha profissão. Eu nunca quis ser musicista, de verdade. Quando eu falei assim, vou tomar uma decisão profissional, eu vou ser alguma coisa. Não, não era musicista. Eu queria ser artista plástica. Que ódio. Só que a música, ela tava ali, tipo, você vai ser artista plástica? Você vai ser artista plástica? Tipo assim, ó, não, vamos estudar, vamos... exatamente. E aí, quando eu percebi, teve, assim, dois movimentos que foram super importantes, né? Tipo, eu tive muitas pessoas que contribuíram realmente para o meu caminho, pessoas de Brasília, como eu citei o Léo Barbosa, eu citei o Ismael. O Júnior Viegas foi uma pessoa que me deu também a oportunidade de, tipo, substituir ele, dar aulas no lugar dele. Então, eu conheci muita gente. Dando aula, eu saquei que o meu negócio não era só dar aula. Eu saquei que o meu negócio era gente. Eu amava encontrar gente, que eu amava fazer grupo, que eu não gostava muito de dar aula particular, individual, sequencial, tipo assim, toda semana a gente vai ter a aula de pandeiro, não sei o quê. Eu odiava fazer isso me deixava, tipo, sem alma. Eu ficava assim, meu Deus, eu tô roubando o dinheiro dessa pessoa, velho. Não, eu queria que a gente tivesse ali uma coisa. Então, eu saquei que minha onda era fazer aula em grupo, que eu queria conhecer gente, que eu queria saber qual era a história do fulano que estava lá fazendo minha aula. E aí eu fui percebendo que isso era uma coisa que, tipo, para mim era muito vantajosa, porque a primeira vez que eu dei uma oficina, eu dei numa escola e a divisão foi tipo 50-50. Então, quando eu vi o valor que eu poderia ter recebido e o valor que eu recebi, eu falei, não, eu vou fazer o meu próprio movimento, é isso que eu falei, eu vou fazer a minha própria oficina. E se eu quiser chamar alguém para fazer oficina, que eu goste, eu vou ficar olhando lá essa pessoa, essa agenda da pessoa, até ela bater em Brasília. Quando ela bater em Brasília, eu vou mandar uma mensagem no direct dela e falar, e aí, quer fazer uma oficina no lugar tal e tudo? Que foi assim que eu fiz.
Eu comecei a fazer os meus próprios movimentos, as minhas próprias oficinas, e aí eu criei a pandeirada, aí eu criei o curso de verão, não sei o que lá, não sei o que lá e tal, e vamos, e tava dando certo, tava acontecendo. Eu com várias ideias, pandemia. Isso que a pandemia veio antes do menos é mais, né? Então, assim, perspectiva enquanto instrumentista, deu tudo errado. Mas enquanto professora, deu tudo certo. Porque aí eu comecei a vender curso online, eu comecei a dar aula online, eu comecei a participar das coisas online, porque eu tinha equipamento, eu tinha os microfones, velho, eu conseguia fazer. Sabe, se era uma pessoa, eu pensava assim, estrategicamente, ó, gente, isso aqui é dica de ouro, é mercado. Tipo, se for uma pessoa que eu conheço, eu vou pensar assim, essa pessoa, você tem que pensar no valor que agrega ali, aquele negócio que você está vendendo, né? Se é uma pessoa que você conhece, você vai cobrar um valor que você acha que seja, né? Porque é uma pessoa que você conhece. Pode ser um valor mais justo para aquela pessoa, pode ser abaixo do valor mais justo, pode. Você está conhecendo, você conhece aquilo ali, aquela pessoa, ela vai dar o tempo dela para você, ok. Se for uma pessoa desconhecida que não conhece seu trabalho, ela vai ali, sabe? Ela quer o seu trabalho. Seu trabalho tem um valor. E aí isso foi o que eu aprendi nesses anos. Eu aprendi que vale muito a pena você guardar uma grana e viajar para outro lugar do Brasil e passar 2 semanas conhecendo gente, consumindo cultura, andando na rua, indo em museu, indo em show, indo em bar, eu não sei, indo em estúdio, vale, e depois voltar para casa. Vale a pena você se conectar com algum produtor muito foda, porque véio, a internet está disponível para você conhecer essa pessoa, para você ir lá ver como é que essa pessoa, se essa pessoa se conectar com você também, vale a pena. Eu aprendi que vale muito mais a pena eu estar bem preparada, musicalmente, estrategicamente, mentalmente também, fisicamente, instrumentalmente, pronta para qualquer desafio que aparecer no meu caminho. Pode ser um artista nacional, pode ser um artista internacional, pode ser uma turnê internacional de um artista X, pode ser uma turnê internacional minha, eu vou fazer. E eu vou fazer porque eu vou descobrir o meio, o jeito, porque não é uma coisa impossível, é difícil pra caramba. Construir carreira é difícil pra caramba. Isso que você falou, Nanda, sobre fazer o grupo e tudo, isso é economia criativa. Tipo, velho, você olhar e falar, velho, eu preciso dar um jeito aqui, preciso resolver. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um grupo de estudos? Ou eu vou, nesse grupo de estudos, eu vou conseguir pegar, tipo, 5 alunos, e desses 5 alunos, sabe, um vai chamando o outro, que eu vou fazendo isso, enfim. Se não der certo, mês que vem eu vou fazer outro grupo de estudo. E fazer as coisas acontecerem. Então, nesse meio tempo, nesse processo, eu tive a oportunidade de conhecer muitos artistas, muitos produtores, muitos parceiros. E aí comecei a viajar, fui para outros lugares, fui viver outras experiências. E aí foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o Chico. Quando eu conheci o Chico, aqui eu vou falar os dois nomes, é importante. Chico César, grande mago, gênio, espiritual. Tipo assim, ele me fez 2 perguntas. Uma era se eu era percussionista e se eu tocava tudo mesmo de percussão. E eu falei, sim, eu toco, tamo aí. Só que eu não sabia que naquele momento que a gente estava se conhecendo num bar e tal, num rolê, que uma pessoa estava me apresentando ele ali, era minha entrevista de emprego. Porque ali ele pegou meu telefone. E na outra semana ele me chamou para tocar. E aí, quando eu olhei a agenda, ele falou: Você consegue estar aqui em São Paulo para poder fazer esses shows e tal? Porque a gente tem que sair daqui de São Paulo. Eu acho que não vai ter grana para fazer você vir de Brasília. Ele não me conhecia. Por que, que ele ia me fazer? Por que, que ele ia me tirar de Brasília, essa menina percussionista? Então eu falei: Sim, tem como sim, Chico. O que, que eu fiz? Peguei meu dinheirinho, comprei passagem de ônibus para São Paulo. A cada show que eu ia fazer com o Chico César, eu ia antes para São Paulo. Às vezes eu conseguia alugar um lugar para ficar, mas às vezes eu ia direto.
eu voltava do show do Chico César, chegava em São Paulo, ia para a rodoferroviária de São Paulo para voltar para Brasília. E eu fiz isso durante muito tempo. Tipo assim, só que isso é uma coisa que, assim, eu tô contando aqui agora, por exemplo. Mas era uma parada que eu queria fazer, sabe? Eu fiquei com ansiedade por causa de ônibus. Eu entrava no ônibus, eu ficava, tipo, com um embrulho no estômago, sabe? De pensar, velho, eu vou pegar 20 horas, velho, de viagem, meu Deus do céu. Que sonho é esse? Por que que eu tô fazendo isso? Mas vamos nessa, vamos nessa. E aí conheci o Chico, aí do Chico conheci outras pessoas, aí esses músicos e essas pessoas maravilhosas começaram a me indicar para outros trabalhos. Quando eu vi, eu estava na turnê do Rubel, de repente eu estava na turnê da Lineker, de repente eu estava no chão de Canta Caetano, de repente eu estava com o Caetano do meu lado. Então, assim, eu acho que tudo ia acontecer em algum determinado momento. Eu sinto que isso ia acontecer, porque a música, ela sempre esteve ali também. Mas eu também acho que se não tivesse uma preparação, uma movimentação, um lugar de falar, velho, vou fazer isso, acho que não teria acontecido. E a partir disso, né, de todas essas turnês, todos esses movimentos, mudança, e vai, e vem, e isso e aquilo, tá viajando, não sei o quê, eu percebi que eu precisava olhar mais para mim, que eu precisava cuidar de mim também, que eu não podia só ficar como Larissa Humaitá, percussionista de fulano, porque não é esse o meu sonho. Meu sonho é que as pessoas saibam que existiu a Larissa Humaitá. Seja como for, foi a professora Larissa Humaitá? Professora. Foi a produtora? Produtora. Foi a percussionista? Já é. E isso já está escrito. Então eu percebi que eu precisava cuidar mais de mim. Então eu falei, pô, Claudinha, vamos escrever um projeto para eu viajar para tal lugar? Bora. Chamei uma pessoa competente para estar comigo. Ela foi, escreveu, passamos, aprovado, organização, planejamento, planilha, todo mundo foi feliz com seu cachê. Pensei num outro amigo, viajei para outros lugares, enfim. Queria investir mais. Véi, o que eu tenho que fazer? Tirar foto? Vamos tirar foto. Tenho que gravar um vídeo? O que tem que fazer? É um vídeo como? É um vídeo assim, mas é muito caro. Não dá para ser mais barato? Dá para ser mais barato, mas vai perder a qualidade. Qual é o meu termo? Na minha casa, então, eu preciso ter um planejamento de produção, de gravação, porque eu quero ter alunos, eu quero fazer eu quero fazer show, eu quero dar aula, eu quero produzir, enfim. Então, é meio que enxergar realmente aquilo que você deseja e batalhar por aquilo, se planejar, se organizar por aquilo. Com isso, as coisas vão surgindo e a gente vai agarrando aquilo que é interessante e deixando assim de final, eu acho, um conselho que a minha mãe sempre dá, é aquilo que é interessante para você, você pega, o que não é, você deixa para lá. E é isso, né? Acho que a música me ensinou muito sobre isso, tenho certeza que muitas outras oportunidades vão aparecer nesse meio tempo aí, como moradora do Rio, já trabalhei com várias pessoas que eu tinha o desejo de trabalhar, já gravei com várias pessoas que eu tinha o desejo de trabalhar, já gravei nos estúdios que eu tinha vontade de gravar. E me sinto também me sinto, claro, uma profissional realizada porque vivo daquilo que escolhi, mas ao mesmo tempo também me sinto uma pessoa com vontades e desejos de receber melhor, de construir um mercado mais justo, mais inclusivo, mais politizado, né? Porque não é porque é a música que as pessoas são politizadas, a arte, né? Então trazer isso, consciência de classe, enfim, e várias outras coisas pelas quais a gente segue lutando para se inserir no mercado. Paulinha, fala com a gente. Olá, prazer estar aqui. Primeiramente, obrigada por esse grupo de pessoas aqui. Eu tô meio que nesse mesmo lugar, assim, que eu percebi que não dar aula é uma grande besteira. As pessoas já me procuram, eu faço gigs, eu ainda gosto de fazer gigs, ainda é um prazer e tal, mas é cansativo. Mas eu nem vou entrar em nada disso. Agência para músicos, tipo, é verdade esse bilhete? Existe mesmo? Vale a pena? Sabe? Assim, como se procura um agente? Eu sinto que
Eu tô no Canadá, né? Meu mercado ainda é muito a música brasileira. Eu ainda gosto muito, ainda toco muito, ainda sou muito procurada pela música brasileira, mas eu moro aqui e também tem um mercado gringo, né? Mas eu não. é, eu fico vendo assim como conseguir gigs, né? Como conseguir gigs. E aí eu vejo gente falar de ter um agente. Eu queria saber se para você isso já fez sentido, se você já viu isso acontecer e valer a pena, ou se você prefere fazer você mesmo o seu caminho, assim. Eu acho que essa, essa fala, né, agência e tudo, é bem específico. É, é uma forma específica de fazer você fazer aquilo que você teria que fazer assim, né? Então é tipo como se fosse uma pessoa que vai fazer isso para você, para te colocar ali. Então essa pessoa vai cobrar, com certeza, uma porcentagem do seu próprio valor. Aí é uma coisa que me pega, porque assim, como que alguém vai receber em cima do meu valor? Mas ao mesmo tempo aquela pessoa tá vendendo para mim. Então tem que escolher e decidir, mas estudar. Eu acho que estudar é com certeza o melhor caminho. Dar uma pesquisada, ver quanto que é, se compensa, se não. Só que assim, eu nunca tive agente, nunca. E é uma coisa tão também meio fora assim da nossa realidade enquanto instrumentista e enquanto músico, né? Porque são muitos músicos. Geralmente, né, o artista que está O ali artista à principal, né? frente, exatamente, ele é bem mais estruturado nesse lugar para que ele seja só o artista, né? Então, se a gente pensa assim, numa cadeia produtiva do que é mesmo, é como se o artista fosse ali o gerente, porque existe um chefe, né? Acima do artista. Então tem o artista que é o gerente, atrás do artista tem ali os outros cargos, a gente fica ali também como prestador de serviço. Agora, se você tem um desejo de se colocar no mercado de uma outra maneira, com certeza vale a pena ter alguém que faça esse suporte, seja como for, seja um exemplo aqui na nossa realidade, Distrito Federal, projetos, por exemplo, né? Quando a gente vai fazer uma viagem internacional e aí tem algum produtor, quando a gente leva algum produtor para fazer esse corre, né? Fica esse produtor ali articulando essa venda, esses lugares, esses locais, ou então às vezes a gente chega no lugar e tem uma produtora local que vai fazer esse movimento, né? Tipo, essa articulação, só que são funções diferentes. Então, o agente, nesse caso, ele entraria como um vendedor do seu serviço, né? Aí tem que ver se a porcentagem ela é vantajosa ou não. Beleza. Eu E posso ser desculpa, sua agente, brincadeira, brincadeira. tipo, engatar uma segunda desculpa. Você falou de projetos que você escreveu, né? Eu já sigo você, na verdade, faz bastante tempo, assim. Eu vi você fazer algumas viagens que eu achei que foram muito, realmente, assim, tipo, aplaudir daqui e falar, meu, ela chegou lá, sabe? E, assim, pra partir do cachês e tal, foram projetos que para você valeu a pena financeiramente fazer também? Tiveram algumas viagens, assim, eu não sei se você citou as viagens internacionais especificamente. Não, Não, as na viagens de verdade não. É maneira mais geral. os projetos culturais que eu vejo você fazer. Às vezes você fez eu não vou lembrar os nomes, com várias mulheres que vocês foram num lugar, que vocês gravaram as músicas Uhum, lá. Por exemplo, isso aí foi no Brasil mesmo, né? Mas sim, eu tenho certeza que abriu portas culturais. Mas assim, são projetos que você também sentiu que o investimento valeu a pena? com certeza. Depende, né? Tem projetos que sim, esse que você citou mesmo foi um projeto da UBC. Era um camping com artistas e produtoras, compositoras de vários lugares do Brasil. Houve uma seleção de compositoras pela Luísa Brina, que fez a direção musical do projeto. E Qual o nome? aí, o BC, meu Deus do céu. Eu vou dar um Google aqui, peraí. Não, é porque É, a gente está escrevendo um projeto muito parecido. Você falou não, aí. não, mas esse foi um convite, na verdade. A gente foi convidada, na verdade, para poder ir para um camping, Uhum. movimentado pela UBC, né? E aí eles fizeram no Sonastério, que é um estúdio rodaço, assim, em Minas. E a gente foi, né, para esse camping. Mas, assim, camping é uma coisa que acontece
em todos os lugares do mundo, né? A gente tem camp de tudo, gente, que vocês imaginarem. Tem camp de produção de beats, tem camp de composição, tem camp de criação de não sei o que. Tem camp pra tudo. Camp é você juntar uma galera e todo mundo ir criar em conjunto. Isso é incrível. Então, tem de várias coisas. Esses especialmente foram só com mulheres compositoras, né, produtoras. E aí tava Letícia Fialho, tava Ju Sassacapa, tava Coral, tava Luísa Brina, tava King Saints, que é uma das compositoras babado do disco novo da Anitta, cabulosa. Várias mulheres assim. E aí a gente fez uma música como resultado final desse encontro. E depois a gente fez outro encontro para fazer uma versão de reencontro. E foi, pô, como é que não vale a pena, né? A gente, olha só, a gente ganhou um cachê. A gente foi pro Sonastério, que é um dos maiores estúdios do Brasil, no meio das montanhas de Minas Gerais. A gente ficou hospedada num hotel, assim, se não era 3, era 4, 5, eu não sei, várias estrelas, chiquérrimo. Eles botaram a gente pra jantar num restaurante japonês, assim, que a gente não pagou R$ 1. Eles pagaram a nossa conta. Então, assim, levou a gente pra cima e pra baixo, sabe? Eu acho que o grande lance, quando eu, pelo menos, vivo experiências assim de viajar, enfim, não é nem o lance do cachê, porque o cachê é só um dinheiro. É só um dinheiro que, quando você vai ver, ele equivale ao seu trabalho, ao seu serviço prestado. Mas é isso, a gente viaja, a gente pega avião, a gente fica ali à disposição, a gente vai pro hotel, a gente passa som, a gente volta. A experiência, no geral, tem que ser agradável. Então, se você vai sair de casa, você tem que ir para um lugar que seja, primeiro, confortável de estar. Se for meio desconfortável de estar, que as pessoas sejam legais. Se as pessoas não forem tão legais, que o espaço seja, sabe, agradável, que você fique ali e se sinta bem e tal. Se nada disso é bom, que as condições sejam boas, que o hotel seja bom, que o cachê seja bom. Porque assim, né, se nada for bom, gente, o dinheiro tem que ser bom pelo menos, né? Mas aí às vezes o dinheiro não é tão maneiro, mas o processo, a parada em si é muito maneira, ela tem valor social, e é assim, uma das coisas que eu acho que é mais valiosa realmente. E É ver todas porque essas elas coisas. fazem música, acho que o nome é Porque Elas Fazem Música, né? Acho que é o É nome do isso, projeto. porque elas fazem música, exatamente. É É, lindo, ficou lindo. Aí é. rolou um clipe, então, tipo, o produto final ficou muito incrível. As conexões que se criaram dali, realmente, elas duram até hoje, a vida inteira. E assim como essa, né, fiz várias outras. Fui para. Eu viajei para os Estados Unidos em 2024 e passei um mês morando com 20 artistas e produtores de vários lugares diferentes. E isso nem foi um projeto que eu escrevi, assim, foi um projeto, houve uma seleção e foi uma iniciativa financiada pelo governo dos Estados Unidos. Tipo assim, pagaram passagem, pagaram uma bolsa, colocaram a gente para morar num lugar incrível, para produzir. No final, a gente fez uma turnê e voltamos chorando para casa porque tinha acabado, assim, um mês. Eu vi esse Aprendi daí inglês a também. Eu vi esse produzir. também. Você que entrou nesse, por exemplo, esse, você não escreveu, mas você se inscreveu, certo? Exatamente, exatamente. Desculpa interromper, era esse tipo de coisa que eu Não, ficava não. assim. Você fica caçando, tipo, isso aqui tem a ver comigo, solta, né? Sim, é exatamente isso, né? Tipo, caçadores de aventuras. Eu confesso que eu podia estar caçando mais, né, Claudinha? Mas eu tô um pouco mais quietinha, porque Cansa, né? eu tô me Conexão recuperando hein? tô me recuperando dos últimos, tô me recuperando dos últimos, mas eu vou voltar com força total e, velho, tem várias iniciativas assim, de vários governos, de vários lugares do mundo, com Pois artistas e eu vou produtores, é bem aproveitar legal. esse gancho aí que você me chamou e fazer uma pergunta igual a gente faz, os repórteres faz para artistas muito grandes e tal. Então, Larissa, você pode nos dar um spoiler dos seus próximos projetos, dos seus próximos passos? O que que tem nessa cabecinha? Conte pra gente. Amei essa pergunta. Então, gente, meus próximos passos,
eles são conectados aos passos anteriores, né? Eu vou continuar trabalhando por um futuro e construção de carreira enquanto Larissa Humaitá. E o que é Larissa Humaitá? O que eu quiser, a arte está disponível, eu estou disponível para arte. Então, eu tenho muitos planejamentos, assim, mas para esse ano eu pretendo lançar um clipe que está quase no final de produção. Meu primeiro clipe percussivo, gravado, roteirizado e desenhado por mim, mas com uma equipe. Pela primeira vez eu chamei uma equipe para fazer um trampo, assim, então isso também faz parte desse processo. É a primeira vez que eu coloco alguém para fazer um vídeo meu, que não seja eu mesma, que não seja eu que pegue lá a minha câmera, bote na frente e fique assim, agora é assim. Não, eu só desenhei a ideia, eu falei, ó, eu quero assim, e aí a gente fez um dia de produção, então vai rolar esse clipe aí, primeiro percussivo, e quero lançar um single esse ano de 2026, se tudo der certo, e continuar movimentando as coisas que eu gosto, assim, quero fazer show, quero continuar tocando, quero tocar com a galera, quero continuar gravando vídeo na internet atualmente como mais lugar de posicionamento, porque eu acho que é importante as pessoas se posicionarem enquanto musicistas, principalmente, porque às vezes a gente vai sendo levado mesmo pelo jeito que a gente acha que as coisas são, e quando a gente olha as coisas, quando a gente vai lá pesquisar, estudar mesmo, procurar saber a informação, a gente vê que não. Então, eu acho que segue no mesmo princípio de sempre, assim, levar mais informação, me conectar com mais pessoas, produzir, fazer alguma coisa que eu consiga deixar aí para o mundo, e não me prender em nenhum tipo de caixa ou determinação daquilo que as pessoas acreditam que eu seja, porque todo mundo é aquilo que quiser, não é não? Cara, é Acho isso. que é isso. Muito massa, muito massa. Estou super Coisa boa. feliz de poder contar contigo aqui nesse espaço bem íntimo, né? Que se abriu coisas do corre que a galera não vê lá na internet. Eu acho isso muito importante. A Nanda dividir aí com a gente o que passa, né? A Paula também. Enfim, são coisas que quem quer viver de música, a gente se depara com vários desafios, né? E é muito massa poder ter quem a gente consiga se inspirar e ver que fulano já passou por aquilo mesmo e que existe um caminho, né? Às vezes é realmente sua fase, né? É muito importante sua presença aqui para falar essas coisas para a gente, dar de novo esse ânimo, né, para todo mundo. E a gente se dá essa força, né? Todo mundo aqui de mão dada e vivendo que Sim, a arte, a música, a cultura é desafiador, mas é muito prazeroso, sim. Muito prazeroso. com Bom, é certeza. isso. Quer falar alguma coisa, Luna? Eu estou aqui só absorvendo. Como é que é? Sem palavras. Só que Sem palavras, 100 no vezes words. isso, né? Não, é isso, né? Eu fico muito grata, na verdade, assim. Eu sou muito fã da Larissa, sou muito fã da Claudinha. Estou apaixonada pelo projeto, assim, o Ressoar, né? São pessoas que estão aí mostrando que a cultura ela pode ser diferente do que às vezes a cidade quer construir, sabe? Um lugar elitista, que as pessoas que já estão ali com os caminhos de outras gerações que vêm de um lugar, né, complexo, ocupam, e aí a gente vai vendo pessoas que realmente fazem as coisas de uma forma que a gente acredita e que traz uma trajetória, uma bagagem que não é só nossa, né? Quando você traz da sua família, a gente reflete sobre as nossas também, e vê que a gente não chegou só, né? E eu acho que esse espaço que a gente vai ocupando, ele às vezes é muito solitário, né? Eu acho que quando, né, a Nanda trouxe também, né? Enfim, a gente se sente só, muitas vezes. A gente fala, caramba, será que eu tô muito doida aqui? Tipo, sei lá, será que eu tô dando murro em pão de faca, sabe? E aí a gente vai vendo que não. Na verdade, a gente está nadando contra uma maré muito doida aí,
que também a gente nem sabe se é uma maré, entendeu? Ou se as pessoas contaram para a gente que é, e a gente que está contrário, a gente não sabe disso. Então, na verdade, conversas, né, partilhas como essa, e eu agradeço muito a Larissa, né, e a Claudinha por ter pensado o projeto, né, e ter dialogado com você, assim, para trazer para a gente. Eu agradeço mesmo, assim, é uma baita oportunidade, sabe? E é aquele respirar profundo e aquela energia para a gente seguir e falar, não, vamos nessa, a gente está, às vezes cada um no seu cantinho aqui, mas a gente está em conexão, e eu acho que é importante esses espaços para a gente ir puxando as outras pessoas que às vezes estão, opa, eu acho que eu estou nada a ver. E na verdade, não, vamos junto. E é isso, assim, quando você contou da sua trajetória, assim, não da sua trajetória, mas disso de investir para estar, é aquela coisa que as pessoas não sabem, assim, vários trabalhos que eu pego que tem renome, assim, alguns eu paguei para trabalhar para estar onde eu estou hoje, sabe? E né, meu companheiro é isso também, vários. Agora que a galera tá pagando passagem para ele, assim. Várias vezes o pessoal, você tá em São Paulo? Tô sim. Tipo, ele não tá, sabe? Tô com Sim. ensaio, e ele, meu Deus. Então, porque às vezes também é isso, eu fiquei pensando numa palavra, só para também não estender muito. Primeiro, agradecer, né, Larissa, Claudinha, parabenizar a Claudinha pelo trabalho maravilhoso, por esse projeto e por tudo que ela move, toca. Larissa, a mesma coisa, que eu fiquei pensando muito. E eu tenho um amigo que ele sempre fala, Luna, quando tá desanimado, ele segue pedalando. Se parar de pedalar, a bicicleta cai. E é uma coisa que eu sempre. E é isso, assim, tudo que a Larissa falou é sobre movimento. É tipo, isso aqui não funciona. E se eu movimentar para esse lado aqui? E as coisas, elas vão se abrindo. E tentar pensar as coisas que a gente não quer mais, assim, sabe? Pô, isso aqui eu não quero mais. Isso aqui Sim. vai para um lugar. E não é porque eu não quero mais agora que eu nunca, que assim, é horrível ter já, sabe, assim, querer ter feito parte disso, ou ter feito parte, mas é entender que a gente não vai cabendo mais nos espaços, e o movimento, ele é importante, assim, né, se permitir estar em movimento, e o que você falou é muito isso, é a vida em movimento, e quanto seu avô, sua avó, as pessoas que vêm antes estão sempre se movimentando, sabe, então, é isso, assim, só agradecer, desculpa me estender, porque eu fico aqui, ó, igual doido, gritando e pensando assim, meu Deus. Aí quando abre o microfone, viu, Claudinha? Abriu, aí falei. Mas Também. agradecer mesmo de estar junto, partilha também da Paula, né, de todo mundo aqui que contribuiu, a Sandra, no bate-papo aqui também, né, e é isso, a gente não está só, vamos seguir movimentando e vamos seguir trocando, e obrigada mesmo, viu, Lari, por compartilhar aí com a gente. Obrigado a vocês também falar. E é isso, né, também, tipo, eu tava vendo, assim, numa perspectiva bem de boa, assim, poucos são os instrumentistas do Distrito Federal que fizeram esse movimento, assim, real, né, de, tipo, sair da sua cidade a convite de um artista para fazer um show e tal, e aí voltar, e aí ver que você tá, de repente, você tá no outro palco com outro artista, aí de repente com outro, então, são realidades que a gente muitas vezes realmente não tem acesso, mas não é uma coisa nossa também, é um rolê da economia criativa, do mercado musical, da parada que rola, assim, então é legal vivenciar essas experiências todas e poder falar sobre isso com amigos e parceiros que estão aí construindo lado a lado, né, tipo, a gente sai juntos, a gente troca juntos, a gente se fortalece juntos, se informa juntos. E é uma coisa que eu falo para todos os meus amigos. Tipo, velho, pesquisa, estuda, procura saber. Porque às vezes você tá fazendo uma coisa que não é o que é. Isso no modo geral, assim. Às vezes está cobrando um valor que não é. Ou então, às vezes, você está recebendo um valor sem saber que você pode receber a mais, que você tem direitos. Porque você é músico, você não tem direitos. Você tem direitos. E você pode ser livre e sem dever nada para ninguém, entendeu? Que, mas e se eu parar? Uai,
Se você parar, você vai começar outra coisa. Se eu parar de tocar naquele grupo, agora o grupo, aí você vai botar na conta. O grupo tá pagando sua vida inteira? Ou é só porque é um cachê ali que vai cair no seu bolso toda semana? Não, vai, pensa na vida, tem que pensar na vida, no grande, no todo, na parada gigante, porque é isso. E se movimentar para que a cada vez você consiga fazer isso mais e mais e mais. Tem consequências. A autonomia gera consequências. Mas as perdas, os danos, é equivalente às glórias. Toda sua, toda minha. E aí, quando for trabalhar com alguém, trabalha direitinho, vai lá, faz seu corre, cumpre o horário, sabe? Se defenda, se posicione, fale sobre cachê, fale sobre condições, aprenda a cobrar, aprenda a perguntar, que a vida fica boa. É isso. Acho que foi. Gente, obrigada a todo mundo que esteve presente. Sandrinha, coisa Maravilha. linda. Linda. Eu queria dar uma palavrinha. Até levantei a mãozinha, eu acho. Sandra, Fala, Você bem Sandrinha. sucinta, da boa noite, agradecer um momento mágico, delicioso, não esperei ouvir tanto. Lari, meu Deus do céu, do colo da gente para o mundo, cara, que orgulho de ti, que felicidade, é possível sim. E eu acho que você abordou duas coisas importantíssimas, que uma é o querer, né, a determinação, e a outra é o saber. Vamos estudar, vamos nos preparar, que isso é muito bom. E não foi abordado, mas eu preciso falar isso, até porque somos maioria aqui nesse fórum das mulheres. É difícil um percussionista sair. Difícil é você, mulher, preta, sabe? Tá entendendo como é o negócio? É foda, vocês me dão licença, levanto para te aplaudir, levanto para aplaudir a elaboração do Ressoar e que ele perdure por muitos e muitos anos, porque eu não moro no Paranoá, moro no plano e estou aqui usufruindo dessa possibilidade que você nos deu de aprender e de crescer. Então, uma boa noite a todos. Lari, te amo. E o Te Ressoar, amo, coisa linda. parabéns. Um beijo, Sandrinha, coisa linda. então é isso, gente. Muito obrigada. Que fala maravilhosa da Sandra. Pois é. Ó, trabalhar para ser assim, ó, bem-sucedida, inteligente, como Sandra do Alibe. E a Lari também tocou nisso de ser muito de como a economia criativa circula através do FAC, né? Não posso deixar de mencionar que esse projeto é realizado com o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Então, graças ao FAC, a gente pode ainda levar esse tipo de ação para as periferias, para os pais satélites, enfim. E é isso, gente. Só agradecer novamente. Uma boa noite para todo mundo. O tempo de vocês também é muito valioso. Agradeço demais por terem Obrigada, gente. daqui. E Larissa, sem palavras, né? Você é minha prima, maravilhosa. Obrigada, minha prima. Obrigada pelo convite. Ainda bem que deu certo, né? Que a gente fez acontecer. Que bom. Coisa boa. Obrigada, gente, por todo mundo que colou aí, sempre, que para ouvir as minhas baboseiras intelectuais, musicais. Amo vocês. Obrigada mesmo. É nóis, tá?